Olá, esta é uma videoaula sobre a revisão de teoria de circuitos eletrônicos e basicamente uma introdução dos conceitos de impedância utilizados. Lembramos aqui que a eletrônica usa a linguagem matemática, então nós vamos fazer grande uso disso ao longo de todas as aulas aí. Mas entender o que é essa linguagem matemática poderosa. Nós temos aqui um circuito eletrônico que possui uma entrada, a gente aplica um sinal na entrada, pode ter uma mais entrada, uma saída que a gente representa com um osciloscópio, que é um visualizador gráfico, e em geral ela tem uma fonte de alimentação, que serve para polarizar o circuito, ou seja, fazer o circuito ficar vivo. Esse circuito eletrônico será representado ou por um número, por uma relação linear, ou por uma função de transferência. O sinal de entrada será representado na linguagem gráfica de diagrama de blocos por uma caixinha para gerador de sinais. E a saída, uma saída representando uma tela gráfica, onde a gente visualiza graficamente o resultado ao longo do tempo aí dessa simulação. Esse diagrama de blocos, ele representa matematicamente uma equação desse tipo, sistema linear. Tem um U, que é a entrada, Y, que é a saída, e A, que é a característica, o parâmetro, ou função de transferência que representa o circuito. Em muitos casos, todo o esforço de polarização e modelamento matemático é de transformar todo um circuito eletrônico em um único número. Nós vamos observar que isso funciona muito bem em determinadas condições. Bem, entendida essa linguagem gráfica, vamos voltar agora para as grandezas elétricas. Nós identificamos 4 grandezas elétricas ou variáveis elétricas. Corrente elétrica, nossa corrente, representada pela letra I. Tensão elétrica ou voltagem, representada pela letra V. Carga elétrica, representado pela letra Q. E fluxo magnético, representado pela letra grega φ. A relação entre esses parâmetros, por exemplo, tensão e corrente, descreve o comportamento de um componente que é o resistor. Aqui nós temos que resistência, elementos, é um parâmetro que depende das características físicas, construtivas de determinado elemento, de circuito, mas ela é mensurada através da razão entre a variação da tensão sobre a variação da corrente. Capacitor é o elemento que relaciona o componente, elemento de circuito, que relaciona a tensão com a carga elétrica. O capacitor é um elemento armazenador de carga elétrica. A capacitância é a variação da carga elétrica pela variação de tensão. Nós temos o dual do capacitor, que é o indutor, que ele armazena fluxo magnético. Então, a variação do fluxo magnético sobre a variação da corrente é uma forma de você mensurar um parâmetro físico chamado indutância. E, mais recentemente, ainda não está em livros didáticos, mas desde 2007 foi proposto a descrição de modelos matemáticos de um componente chamado memoristor. Na verdade, é uma resistência, mas não linear, então ela tem memória. Inclusive aqui, o pessoal observou que os nossos neurônios podem ser modelados como sendo um memoristor. Aqui a foto do primeiro memoristor lá de 2007, feito pela HP. Ele é basicamente duas barrinhas com um óxido de titânio. Aqui um sensor de oxigênio dissolvido. Depois que o pessoal publicou que uma estrutura com óxido de titânio tinha um comportamento de memoristor, o pessoal falou, peraí, mas eu já estou produzindo sensores de oxigênio dissolvido há muito tempo, também são memoristores. Mas enfim, então é só para completar a simetria da descrição dos 4 componentes. E também de deixar bem claro o seguinte, componente que armazena energia, estado, como capacitor, indutor e memoristor, são elementos de memória. Eles armazenam energia ou estado. O resistor é um elemento de ordem zero, ele não armazena a informação. Bem, então, existem várias relações entre esses componentes. E aí a forma mais, agora abstrata, usando a linguagem de diagrama de blocos, que nós acabamos de apresentar, nós listamos as 4 variáveis, carga elétrica, tensão elétrica, voltagem, corrente, fluxo magnético. É importante saber essas 4 variáveis. Aliás, essa mandala aqui é uma representação gráfica
Mandala é o nome que os colegas de vocês em anos anteriores deram para esse desenho. Ou seja, um desenho para te ajudar a relembrar as relações. É importante que você tenha em mente, a memória fixa aí, bem armazenada, essa mandala, porque ela relaciona as 4 variáveis elétricas que nós utilizamos para descrever vários circuitos e sistemas. Então, a relação é carga elétrica é igual a capacitância vezes tensão. Então, capacitância foi definido como a variação, a carga elétrica como a variação de tensão. E a escolha desse formato de desenho foi para ficar fácil de ler com mnemônica, QCV, aí você ri, e você pergunta, e o restante? Que mole! Isso. E no meio tem uma caixinha que representa a derivada. Mas vamos lá, vamos olhar para as equações. Carga igual a capacitância vezes tensão. Ok. Tensão é igual a V é igual a R vezes I, ou seja, resistência vezes corrente. Essa aqui é a nossa famigerada lei de Ohm. Indutância é a relação entre fluxo magnético e corrente elétrica. Fluxo magnético é igual a memoristência vezes carga elétrica. Sai direto aqui da caixinha. Aqui nós temos as relações dinâmicas, as duas relações dinâmicas. Corrente igual a derivada ou variação da carga elétrica no tempo. E tensão é a variação ou derivada do fluxo magnético. Tem um sinal negativo aqui, que é o sinal devido à lei de Lenz, para nos lembrar que a tensão induzida é proporcional ao inverso da variação ao sinal oposto da variação do fluxo magnético. Mas na prática a gente pode esquecer esse sinal aqui, que quando a gente trabalha com queda de tensão, isso automaticamente já aparece, como nós vamos ver. O interessante é ver a simetria da coisa, ou seja, tensão é derivada de fluxo, corrente é derivada de carga. Corrente é fluxo, escoamento de carga elétrica. Então, uma vez que você... essa lei aqui é chamada lei de Faraday-Lenz. Lembrando que o L de indutor veio para homenagear o Lenz, deixaram o Lenz fora. O Lenz é russo, deixaram ele de fora, mas aí colocaram a lei para ele, para lembrar aí do Faraday-Lenz. Vamos lá. Se nós definirmos um operador S como sendo derivada, derivar é uma operação, assim como somar, subtrair, multiplicar. Então, ao definir esse operador como S, eu posso trocar aquela caixinha que estava aqui, que era D de dt, por simplesmente S. E agora, a gente reescreve as equações. Aqui eu coloquei os componentes, para vocês verem que todo componente tem uma polaridade de referência associada, tem terminal 2 e 1. Então, por exemplo, onde está a tensão elétrica, a voltagem, eu agora falo que é a voltagem medida, que é a queda de tensão, do ponto 2 para o ponto 1. Quem é o ponto 2? Então, se for um resistor, está aqui o ponto 2, aqui está o ponto 1. Vou dar um zoom aqui para vocês verem lá. 2 e 1. E assim estão em todos. Toda vez que eu falo de voltagem, eu tenho que colocar os pontos em relação aos quais eu estou medindo. Então, aqui nós temos as mesmas relações, mas notem agora que ficou bem mais fácil com uma letra só como operador, em termos de álgebra. V21 é igual a quê? Como a setinha está entrando aqui, então, φ é a entrada, e S, está ali. Então, V21 é igual a S-φ. Quem que é φ? Fluxo magnético. Φ é igual a entrada é I e a saída é L, então. A saída é L, não, o parâmetro é L. LI. E aí a gente junta essas duas expressões, nós obtemos que V21 é igual a SLI. O cidadão que fez isso chama-se Oliver Heaviside, aquele inglês lá, operador de telégrafos. E quando ele fez isso aqui, foi inevitável ele olhar para cá e falar o seguinte, olha, da mesma forma que eu tenho a lei de Ohm, V igual a RI, eu posso ter aqui o quê? Um V21 dividido por I, e agora me dá um parâmetro, L só construtivo, e S é um operador derivado. Então ele define isso aqui como reatância indutiva. Da mesma forma, podemos fazer isso para encontrar a relação com capacitância. Como que a gente encontra isso? Ó, eu sei que I... Vamos limpar aqui, fica mais fácil. Então eu sei que I, a corrente, é igual a carga vezes S. Então é SQ.
nós sabemos que QCV, que é a primeira coisa. Então, que QCV? QCV. Agora, QCV. Aí eu pego esse Q, substituo ali, então eu tenho que I é igual a S, C, V21. Da mesma forma, eu coloco V21 sobre I e obtenho 1 sobre SC. E isso aqui nós chamamos de reatância capacitiva. Ou seja, a partir desse arranjo gráfico aqui, que utiliza a linguagem de diagrama de blocos e as variáveis elétricas, nós conseguimos ver as relações que são duais, por exemplo, capacitância é o dual da indutância, corrente é o dual da tensão, fluxo magnético é o dual da carga elétrica. A gente consegue, a partir de um processo, encontrar várias relações que relacionam essas variáveis em circuitos elétricos. E nós precisamos ter isso automatizado em nosso cérebro, senão não vai. A questão aqui agora interessante é o seguinte, e aí tem um salto enorme teórico aqui, que é o resultado aí da genialidade de várias pessoas que fizeram essa teoria, que é o seguinte: S foi, por definição, derivada. E a derivada de um sinal senoidal, ou seja, se eu tiver um sinal que é senoidal, frequência constante, a derivada desse sinal, ou seja, esse operador aqui, neste caso, é igual a J ômega, onde J é igual a raiz de -1 e ômega é a frequência. Isso é um salto gigantesco. Transformar uma operação num operador e depois perceber que esse operador é um número complexo. Ou seja, derivar um sinal puramente senoidal é simplesmente multiplicá-lo por J ômega. Por que é isso? Por que esse negócio é importante? Aí tem uma videoaula só sobre o movimento circular uniforme que eu vou colocar em outra videoaula. Então, quem não lembrar porque isso é importante, volta lá e assiste depois dessa outra videoaula. Vamos avançar aqui então com esses parâmetros. Então, entendido que agora nós temos os nossos 3 parâmetros elétricos: resistência, indutância e capacitância. E nós temos aqui tem um circuito que é capaz de injetar sinais alternados para poder caracterizar esse componente Z aqui. Se o Z for um resistor, a relação que a gente encontra é V, que no caso nós estou colocando 1, 2, igual a R vezes I. Se o parâmetro for um indutor, a relação que nós vamos encontrar é V12 igual a SLI. Observa que o resistor não tem alteração com a frequência. Já a indutância, sim. S, nós vimos que é J ômega. E ômega é 2 vezes π vezes F. Ômega é a frequência em radianos por segundo. F a frequência em hertz. Então, para você converter hertz em radianos por segundo, basta multiplicar por 2π. Então, quando a gente está escrevendo S, nós vamos escrevendo explicitamente a frequência. E a capacitância, nós vimos no slide anterior, que é igual a 1 sobre SCI. Ok? O legal é que quando nós utilizamos o conceito de reatância capacitiva e reatância indutiva e reatância capacitiva, nós podemos lidar com circuitos com resistência, indutância e capacitância resgatando a lei de Ohm, ou seja, que antes a gente tinha só você ri, agora a gente pode escrever VZI, onde Z pode ser R, pode ser SL ou pode ser 1 sobre SC. E dessa forma, nós agora temos combinação série e paralelo, seguindo as mesmas regras lá de resistência em série e resistência em paralelo. Então, se tiver 2 impedâncias em série, a impedância equivalente vista desses terminais aqui, 1 e 2, vai ser Z1 mais Z2. Se tiver em paralelo, vai ser o inverso da soma dos inversos, que no caso de 2 impedâncias Z1 e Z2 é o produto sobre a soma. Formas que vocês já estão aí automatizados com elas. Bem, como é que a gente está usando essa hora de polaridade de referência
Se o sinal é alternado, ele é positivo e negativo, por que eu preciso ter polaridade de referência? Polaridade em fontes alternadas está relacionado com a fase. Então, quando eu desenho uma fonte e coloco mais aqui, se eu estou medindo a tensão V12, eu sei que a minha fase começa aqui. Então, esse sinal é esse aqui. Esse aqui é o sinal que eu vou registrar no tempo, porque ficou fora aqui, que é a habilidade manual aqui. Perdão, vamos lá. Esse aqui, esse sinalzinho aqui, corresponde a esse valor medido. E se nós invertermos a polaridade da fonte? Se nós invertermos a polaridade da fonte, para continuar com o voltímetro com a ponta positiva aqui no pin 1, o sinal que nós vamos medir agora é esse sinal aqui. Ó. Ou seja, eu começo com o sinal com a fase negativa. Então, a polaridade com a fonte alternada tem a ver com a fase do sinal. E é importante você saber isso porque a gente trabalha só com os números, mas você tem que refazer a relação ao longo do tempo desses sinais. É importante saber isso aí. Agora, nós sabemos que nós estamos lidando com sinais com frequência que pode variar, vamos visualizar graficamente, e isso é importante porque a gente vai fazendo uma série de abstrações. Quando eu tenho um resistor, se nós temos uma forma de onda de tensão V e a corrente I, nós observamos que não há diferença de fase, ou seja, a amplitude varia por causa da escala, obviamente a unidade, mas a relação V12 dividido por I vai ser igual a um número real, R. Como é que eu represento isso como fasor, como vetor? Os dois fasores andam em fase, eles andam um superposto ao outro. Aqui nós estamos mostrando que esse instante de tempo, com esse ângulo θ aqui, é representado no diagrama que a gente chama de fasorial, por dois vetores. Depois a gente vai ter uma outra videoaula só sobre a parte de representação com números complexos. E quando nós temos uma indutância, o que acontece quando tem um indutor aqui no circuito? Olha, o que a gente observa é que a tensão fica 90 graus à frente da corrente. Então, ou seja, aqui nós temos a forma de onda da tensão e a corrente ela aparece defasadas de 90 graus, ou seja, quando aqui está no máximo, a corrente está passando pelo zero. Em vez de eu ficar desenhando essas formas de onda dessa forma ao longo do tempo, a gente prefere desenhar duas setinhas que marcam exatamente a defasagem entre os dois sinais. Essa frequência ômega aqui é a frequência da senoide, que marca ao longo do tempo, vai evoluindo esse ângulo θ aqui, esse ângulo θ, aqui, esse aqui, θ. Ou seja, θ é igual a ômega vezes tempo. Então, se o tempo vai evoluindo, esse ângulo aqui vai evoluindo. E esse fasor vai girando. Se nós temos um capacitor, a relação entre corrente e tensão, a fase muda, a corrente está na frente da tensão. Eu falo que a corrente está avançada. Aqui a corrente está atrasada. Só para lembrar, você vai ter que decorar isso mesmo, mas eu gosto de pensar da seguinte forma. Suponha que a corrente está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui. Quando chega aqui, ela tem que ficar dando voltinha. E a tensão, que é um campo, passa direto. Por isso que a tensão vai na frente da corrente quando é o indutor. Já quando a gente tem capacitor, quando a variação é muito grande, o que está aqui aparece do lado de cá. Então a corrente vai na frente e a tensão vai juntando na sua carga aí em cima das placas. Então, isso é para lembrar aí que corrente está atrasada em relação à tensão, 90 graus no indutor, e a corrente está avançada de 90 graus em relação à tensão num capacitor. Matematicamente, como que a gente representa isso? J, que é o número da raiz de menos 1, então o eixo J representa, multiplicar alguma coisa por J significa girar 90 graus. Então depois nós vamos ver lá na videoaula, só sobre sinais, como é que é esse efeito. Por que eu posso transformar uma derivada num número J ômega quando está em regime permanente senoidal? E a gente tem que entender que J é um número perpendicular que está 90 graus deslocado.
Então aqui quando eu coloco menos J, na verdade eu estou com menos 90, não é isso? Estou com menos 90 graus. Se estiver nessa posição aqui. Ok, então esse é o desenho aí que vocês têm que revisitar isso até... Vamos agora aplicar esse conceito. Então, a aplicação disso é simples, ou seja, isso foi feito para simplificar a vida. Então vamos lá. Se eu tenho um resistor, um indutor e um capacitor em série, como que eu lido com isso? Eu troco resistência, a impedância é R, indutância é SL e capacitância é 1 sobre SC. Estão em série, a gente soma. Está aqui. Basta somar R mais SL mais 1 sobre SC. Se eu assumo regime permanente senoidal, então S é J ômega. Opa, agora eu tenho que falar qual que é a minha frequência. Então, se eu troco nessa expressão S por J ômega, o que a gente tem aqui? Eu tenho que V equivalente igual a R mais J ômega L mais 1 sobre J ômega C. 1 sobre J ômega C. Não, ficou muito J aqui. Vamos escrever aqui. Ó. Eu tenho que Z equivalente igual a R mais J ômega L mais 1 sobre J ômega C. Levando J, se eu multiplicar por J em cima e embaixo, eu posso escrever isso como R mais J ômega L. J em cima fica mais J. J vezes J vai dar o quê? Menos 1. Então, menos ômega C. E aí, daqui, a gente pode colocar aí o J em evidência. A gente tem ômega L menos 1 sobre ômega C. Observa agora que nós temos uma parte que é positiva e uma parte que é negativa. Bem, L e C são parâmetros construtivos. Então, olha só, é possível encontrar um número tal que ômega L menos, um número ômega, tal que ômega L sobre ômega C seja igual a zero? É possível? Sim. Esse número é qual? É chamado ômega, frequência de ressonância. O que significa isso? Que quando eu estiver na frequência de ressonância, a parte imaginária vai ser zero. Então nós vamos ver isso em simulação, no cálculo matemático e em circuitos. E aí a gente vai visualizar nos próximos slides esse efeito. Agora olha que interessante. Aqui nós fizemos para o circuito em série, e o circuito em paralelo. O circuito em paralelo, impedância em paralelo é a mesma forma, vem cá, troco aqui por SL, 1 sobre SC, e agora eu posso lidar isso aqui como Z1, Z2, Z3, e aí eu sei que a impedância Z equivalente vista do terminal 1 e 2 aqui é simplesmente o inverso da soma dos inversos. O inverso de 1 sobre SC dá o próprio SC. Agora, manipulando algebricamente isso aqui, ó, a gente chega nessa expressão aqui. Simplesmente reduzir o mesmo denominador, tal, vai dar RSL, que vai dar RLS lá em cima, parará. Depois a gente vem aqui, troca o S por J ômega, como a gente fez ali, regime permanente senoidal, S igual a J ômega, e aí a gente chega nessa expressão. Observa aqui dentro que agora esse número aqui, quando o ômega C menos 1 sobre ômega L foi igual a zero, olha, a expressão é parecida, só trocou o sinal. Um dual, praticamente. Se essa parte é zero, a impedância equivalente vai ser simplesmente a resistência. Então, olha que curioso. Quando eu zero aqui a parte indutiva com a capacitiva, como se eu tivesse, isso aqui desaparece para esse observador aqui. E quando está aqui, isso aqui é como se fosse circuitos abertos. Só é vista a resistência. Então, na ressonância séria ou na paralela, você só tem uma componente real. É claro que no equivalente série, a ressonância implica que os componentes reativos, a parte imaginária, viram curto. E no circuito paralelo, a ressonância vira um circuito aberto. Isso é a dualidade, né? A relação inversa aí desse comportamento. Vamos ver agora isso como gráficos, para a gente ver como é que isso significa. Vamos lá. Então, olha, nós temos o circuito ali, eu coloquei aqui alguns números, R igual a 0,25, L igual a 1, C igual a 1, para simplificar. E vamos fazer essa conta aí. Então a gente coloca a impedância equivalente com ômega, a frequência a gente vai variar. Então o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico, eu pego essa impedância Z equivalente e nós vamos variar o valor de ômega. Então aqui nesse eixo nós temos ômega. Então olha, quando o ômega
tá igual, quando o ômega é igual a 1, é o que a gente chama da frequência de ressonância, é esse ponto aqui. Observa que a impedância equivalente ela tem um valor mínimo e ele é simplesmente resistivo. Quando a frequência é menor do que a frequência de ressonância, ou seja, quando a frequência aqui é baixa, o efeito capacitivo prepondera, porque o capacitor é um circuito aberto. Então, se a frequência é zero, o circuito está aberto. E quando a frequência aumenta? Quando a frequência aumenta, o capacitor, se a frequência aqui aumenta, esse cara tende a ir para zero. E a parte indutiva fica muito grande. Então, esse comportamento aqui é predominantemente indutivo. Eu desenhei essas letras aqui, copiando lá um autor americano, De France, que gostava de fazer essa forma para você poder lembrar. Num circuito ressonante RLC, você tem um ponto de impedância mínima e ele é meramente resistivo, sempre. Agora, vamos ver o mesmo efeito para o circuito paralelo que está aqui embaixo. Para esse circuito paralelo. A gente pega a impedância que a gente já deduziu já no outro slide. É bom vocês fazerem essa dedução, de fazer o paralelo desses três componentes e verificar que chega aqui. Vamos dar agora valores. Resistência igual a 1 ohm, dei valores bem simples para a gente calcular. Vamos ver como é que fica a forma, como é que a impedância, ou seja, como é que a impedância Z varia com a frequência. A frequência é um parâmetro variável. Então, a gente observa o seguinte, quando a frequência é baixa, o capacitor está aberto e o indutor é um curto. Ou seja, quanto menor a frequência, como é um pedaço de fio, se a frequência for zero, isso aqui é literalmente um curto-circuito. É isso. Para frequências baixas, o efeito indutivo prepondera. Quando a frequência aumenta, o efeito capacitivo, porque o indutor abre e o capacitor fica muito pequeno. Bem, e na ressonância? Na ressonância, a energia armazenada no indutor troca harmonicamente com o capacitor, de forma que esses componentes não são vistos pelo observador aqui, os terminais 1 e 2 desse circuito. Então, temos o efeito meramente resistivo. Então, olha que interessante. O comportamento é dual. Na ressonância, no circuito sério, você tem uma resistência mínima na frequência de ressonância. E no paralelo, você tem uma resistência máxima, impedância máxima. Sempre real. Aqui estão os gráficos que ilustram o módulo da impedância com a dominância das componentes capacitiva, resistiva e indutiva. E aqui como é que a gente deduz a frequência de ressonância. A gente zera a parte imaginária para descobrir que a frequência de ressonância é 1 sobre raiz de LC, ou raiz de 1 sobre LC. Você tem que fazer isso também para você ter esse entendimento. Aqui vamos simular esse circuito. A gente fez o quê? Colocamos lá um resistor, um indutor e um capacitor. É bom que vocês entrem no Multisim online lá, no outro simulador de circuito e façam essa simulação. Quando você ajusta a frequência do gerador para um valor exatamente igual à frequência de ressonância, olha o que acontece. Então, o sinal vermelho aqui, esse VA aqui nós estamos medindo VAE. Então, aqui é o terminal E, então VAE é essa tensão, é a tensão da rede. Então, essa senoide aqui é a tensão que está sendo aplicada aqui. Essa aqui é a tensão da entrada, o sinal vermelhinho aqui. Quem que é o sinal azul? O sinal azul é VCE. Essa aqui, ó, VCE. Então, é essa tensão, é a tensão sobre o capacitor. VCE, a tensão sobre o capacitor. É essa forma de onda aqui. E quem que é a tensão V? Vamos lá, aqui nós temos o VAE, aqui nós temos o VCE. O VCE é essa tensão aqui azul. O vermelhinho é o VAE, que é o sinal aplicado na entrada. E quando a gente mede essa tensão aqui, ó, essa tensão aqui é o VBC, perdão. VBC, né? Quando eu meço essa tensão aqui, que é VBE, se eu medir VBE é esse sinal verdinho aqui, ó. Esse sinal verdinho. Observa que VBE inicialmente tem o transitório, mas depois VBE vai para zero. Como assim? Porque a tensão VBC tem sinal e amplitude, sinal inverso e mesma amplitude que VCE. De forma que quando eu pego a soma VBC, então VBE é igual a VBC mais VCE.
esses dois sinais estão sempre se anulando. E note também que a tensão medida sobre o capacitor é bem maior que o sinal de entrada. Então olha que interessante, numa ressonância, você pode ter uma tensão no circuito que é maior do que a tensão que você aplicou nesse circuito. Tem que tomar mais cuidado. Aliás, antigamente, há uns 50 anos atrás, esse era um mecanismo usado para você poder amplificar a tensão, por exemplo. Vamos agora visualizar os componentes do ponto de vista da impedância. A gente vê como que a gente usa isso para caracterizar componentes complexos, que tem uma combinação de resistência e indutância. O que a gente quer estudar aqui é assim, aqui tem um cristal. O cristal é um pedacinho de rocha, tá vendo? Aqui a gente corta esse pedaço desse cristal aqui, bem fininho, e cola duas placas metálicas de um lado e do outro. Então, em princípio, a gente está fazendo um capacitor. Aqui no meio tem a rocha lá. Aqui no meio tem vamos colocar aqui. No meio tem um isolante, que é um pedaço desse cristal aqui. Peraí, mas como tem essa rocha, esse pedacinho de pedra aqui, de cristal, qual que é o comportamento elétrico quando eu faço uma caracterização a partir desses terminais aqui? Qual que é a impedância Z equivalente dessas duas placas com um cristal no meio? Olha, aqui está o circuito equivalente, eu não vou entrar em detalhes aqui nele, mas observa aqui, eu não preciso pensar, eu pego o cristal e simplesmente vario a frequência ao longo do tempo e vou medindo a impedância. O que se observa aqui é que esse circuito tem uma ressonância paralela entre L e C e tem uma ressonância série também de LCS. E esses pontos aparecem no gráfico da impedância vista nos terminais desse cristal. Aqui, se eu colocar o olho aqui para a gente ver a impedância desse cristal aqui, ó, impedância desse cristal, nós observamos que tem uma impedância de resistência mínima e uma de resistência máxima. Eu chamo esse ponto de ressonância série, e aqui de ressonância paralela. Observa aqui que esse gráfico, como a escala aqui é logarítmica, eu não tenho logaritmo de números negativos. Então, por isso que ele para aqui no número positivo. Aí eu desenhei aqui, sem ser escala logarítmica, para vocês verem o efeito capacitivo abaixo da frequência de ressonância série, que é esse ponto aqui. E o efeito, aqui ele volta a ser, essa região aqui ele volta a ser capacitivo. Então no gráfico logarítmico não dá para ver o efeito capacitivo, obviamente, porque você não vai ter logaritmo real aí de números negativos. Mas dá para ver o efeito, ou seja, aqui você tem uma queda abrupta da impedância e aqui um máximo de impedância. Um cristal pode funcionar nessa região aqui, ó, como um indutor. Nessa região da frequência, quando eu digo região é a frequência. Aqui o cristal é um capacitor, aqui ele é um indutor e aqui ele é um capacitor. E isso é usado em circuitos eletrônicos, ou seja, praticamente todo computador, relógio, calculadora precisa de um sinal periódico, ele é obtido com um cristal porque essa pedrinha é extremamente estável, então você consegue produzir valores de indutância e capacitância extremamente precisos. E esse componente, todo esse pedacinho de rocha, é usado como se fosse um indutor, por exemplo, um oscilador Copeland. Você escolhe uma frequência, em geral uma ressonância paralela, para operá-lo, e aí o comportamento é indutivo ou capacitivo, dependendo da frequência. Então, essa é a ideia aí. Por que nós precisamos de números complexos para estudar eletrônica? Nós vimos que nós temos um sinal de entrada e um sinal de saída. Nós temos um circuito que nós vamos representar por um número ou uma função. Pode ser um número complexo que varia com a frequência, como é o caso desse circuito, dessa função de transferência aqui. Então, se nós aplicamos um sinal azulzinho aqui na entrada, como é que é o sinal aqui na saída? Ele é assim, ó. Então a gente observa que tem uma defasagem e uma atenuação. Então eu tenho dois parâmetros para descrever, considerando que a senoide é uma única frequência, eu tenho duas características a representar aqui, que é a variação na amplitude e a variação da fase. É por isso que nós utilizamos números complexos, porque um número complexo ele me permite exatamente isso, me permite representar duas propriedades.
um ângulo e um módulo em um único ponto. Então, essa variável S, que ela é o nosso J-ômega, ela nos permite representar, dado para cada frequência, como é que é a relação entre o sinal de entrada e saída. Aqui estou colocando a matemática, nós vamos voltar a ver isso mais à frente, só para poder fazer o gancho cognitivo com sinais alternados e a representação de ganho e fase, que são parâmetros importantes para a gente caracterizar, projetar e analisar os circuitos aí. Obrigado.